Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós voltamos com o conteúdo Conhecer para Proteger, enfrentando violência contra bebês, crianças e adolescentes. Documento muito importante aqui na rede municipal de São Paulo. Então, vamos lá? Bom, aqui é a nossa rede, né, a rede de educação aqui, como eu já expliquei para vocês, ela busca uma identidade. Então, quando eu busco uma identidade, eu trago um documento como esse, onde orienta todas as unidades educacionais, né, para que possam seguir com a mesma observação. Então, eu sendo professora aqui em Parelheiros, eu posso ir para o Jaçanã, e a minha observação ela também é uma orientação que é a mesma. Isso valoriza bastante, cria uma identidade, né, pessoal? E uma forma de trabalhar mais acessível. Bom, então vamos lá retomar. Quando a gente tinha parado exatamente nesse slide, eu vou retomar aí. Aqui ele fala, né, sobre a realidade, né? Vou até reler aqui para vocês. A realidade familiar, social, econômica e cultural é articulada como um sistema composto de subsistemas. Como a gente mostrou aqui. Deixa eu voltar. Como aqui, como a gente mostrou, esse macrosistema multicausal. Olha quantos sistemas, né, em torno de uma criança e adolescente. Então, vamos lá. E esses sistemas, pessoal, deixa eu voltar aqui, esses sistemas, né, eles precisam estar alinhados, buscando a humanização dos bebês e os seus direitos. Porque quando isso não ocorre, olha aqui, quando isso não ocorre, podendo resultar na desumanização que nega a condição peculiar do sujeito em desenvolvimento. Então, quando existe uma pessoa que abusa sexualmente de uma criança de 6 anos, ela não tem nenhum olhar referente ao que é uma criança. Ela se nega a ver a condição do sujeito em desenvolvimento, certo? A pessoa que não olha a criança, violenta ela de todas as formas, tá? Então, assim, aqui esse documento, ele vai trazer as formas de violência muito presentes, aliás, mais presentes, né, na rede municipal de educação de São Paulo. E aí ele traz aqui subsídios para que a gente possa saber o que observar, o que fazer no caso de uma revelação, como segue o meu encaminhamento como professora, tá bom? Então vamos aqui ler quais são os tipos de violência. A física, química, psicológica, sexual, institucional, negligencial, estrutural, entre crianças e adolescentes, auto-infligida e trabalho infantil. Vamos lá. Neste contexto, a violência doméstica, que envolve todas essas, resulta em múltiplas forças que atuam na família. Então, pessoal, resulta no quê? No indivíduo, na comunidade e na cultura. Considerando os aspectos históricos, a interação de fatores socioeconômicos, políticos e as vivências culturais da família, que influenciam os padrões de relacionamento entre pais e filhos, entre gêneros e entre gerações. A violência doméstica demanda de um olhar atento e sensível da escola, pois acontece em todas as classes sociais, pessoal, independente se a criança é rica ou se ela não tem muitos recursos ali, podemos dizer, no caso, a criança pobre. Mas evidencia-se de formas diferentes em cada contexto socioeconômico. Tá? Então, não quer dizer que a criança ela tem mais recursos, ela mora num bairro, um bairro mais central, mora num apartamento, mora numa casa boa, os pais trabalham, que ela não vai sofrer violência doméstica, não. E não quer dizer porque a minha criança é uma criança mais pobre, que mora ali numa, por exemplo, vou dar até um exemplo, numa ocupação, ela vai sofrer. Não, é diferente, tá bom? Ocorre, como falou, pessoal, um olhar atento, porque não existe ali uma receita de bolo para os casos de violência doméstica, tá bom? Então vamos lá. A outra situação que exige atenção permanente e que pode estar atrelada a todos os tipos de violência, que é o racismo. Além de ser um crime imprescritível e inafiançável, a cultura que envolve se materializa também por meio da violência estrutural, psicológica, física, sexual entre as crianças e adolescentes. Atenção aos sinais de violência requer sensibilidade que desnaturalize qualquer posicionamento racista ou discriminatório. Professor, você precisa de formação.
tá? Porque, infelizmente, pessoal, eu tô falando assim para você, professor, mas de um todo, nós precisamos de formação. Por quê? Vivemos, né, nós, que eu, por exemplo, tenho 26 anos, e eu vivi a era do racismo. O meu cabelo, ele é alisado, né? Por conta que, por muito tempo, falaram para mim que o meu cabelo era feio, né? Então, assim, entender que isso afetou diretamente na minha vida. Eu tenho 26 anos, e isso ainda impacta. A questão do meu cabelo. Hoje ele tá de chapinha, mas ultimamente eu ando usando ele mais natural. Porque cada dia tá criando-se, né? Agora a gente tem uma cultura do quê? Da valorização. A gente tem uma cultura, São Paulo fala hoje de um currículo antirracista, né? Eu preciso quebrar essas relações, gente, essa relação de superioridade de uma raça sobre a outra. Então, professor, tenha formação, estude, para que você possa ter um olhar de sensibilidade e não aceitar, não passe pano para racismo, tá bom? Isso exige que o educador redobre atenção às situações discriminatórias, porque a gente sabe que a escola é um lugar privilegiado para ampliação dos saberes. A criança chega racista, mas ela não vai sair racista. Ela vai sair valorizando as culturas, vai sair entendendo a história, a valorização do negro através da história, como a gente tem aqui no currículo, sobre a valorização do continente africano e sobre a sua valorização na construção do Brasil. A gente não vai ver mais o negro como apenas um escravo. Não, não é isso. Isso já está caindo, isso já caiu aqui na rede municipal de São Paulo, e hoje a gente tem a valorização. Quer entender mais? Quer estudar mais? Quer ter mais subsídios para debater sobre isso? Pega o currículo antirracista, pega o livro Racismo Estrutural, tá bom? E quebra essa questão dentro de você, tá bom, professor? Então vamos lá. Isso exige que o educador redobre a atenção às situações de discriminação, de autorrejeição dos estudantes, da negação da sua identidade. Então, eu não posso. A criança chegou para mim e falou: Pro, ele está falando que eu sou macaco. Eu vou olhar para a criança e vou falar como falaram. Porque, assim, pessoal, aqui talvez por conta da luz eu esteja clara, mas se você me ver pessoalmente, você vai ver que a minha pele ela é um tom um pouco meio amarelado, né? Porque é uma miscigenação. Minha mãe era negra, meu pai era japonês, enfim, é uma história longa que eu não vou entrar aqui. Mas vocês vão entender o quê? Quando eu já fui chamada na minha infância de macaco, onde meu cabelo não era alisado, chegaram em mim, eu falei para a professora, e a professora falava, mas você é? Eu falei, não, então tá bom. Isso não me fez acreditar, isso não me fez me tornar feliz, não. Isso foi uma omissão. E a gente vai falar sobre isso aqui, porque isso também pode se enquadrar, quando o professor é omisso, numa violência institucional, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou parar um pouquinho de falar de mim aqui. Então vamos lá. Isso exige que o educador redobre a atenção em situações de discriminação, de autorrejeição dos estudantes, de negação da sua identidade. Isso aqui da negação da identidade, pessoal, porque assim, conforme o racismo ele entra também como uma violência psicológica, tá bom? Ou de distribuição desigual de atenção ou afetos. Eu dou mais atenção à criança branca, do olho claro. Eu não dou atenção para minha criança negra. Ah, não, deixa ela lá. Não. Na escola, se eu prezo por uma educação equitativa, integral, tá, pessoal? Que não é sobre tempo integral, logo eu vou observar a criança como sujeito integral, eu vou valorizar todas. Eu não vou fazer distinção. Aliás, eu não quero alcançar a igualdade. Cadê a equidade? Que eu vou trazer subsídios para essa criança alcançar. E inclusiva. Eu vou excluir essa criança? Ai, não, ele não precisa tanto afeto, ele não é tão bonito. A beleza é uma construção social. Se você não acha criança negra bonita, você é racista. Sinto muito em te dizer. Né? Então, bora lá, pessoal. Chega de dar broncas em vocês e até em mim mesmo, porque a gente precisa se desconstruir a todo momento. Eu me enquadro como parda, né? Mas o meu cabelo ele é crespo, ele é um crespo alisado, né? Mas tem várias coisas aí que eu não vou entrar muito aí. Como onde a gente estava? Aqui, se caracteriza como violência institucional, como eu falei. Isso porque, de forma evidente ou camuflada, prejudicam o desenvolvimento integral do estudante, tá? E dificultam a construção de uma cultura de inclusão, da equidade, de paz e não violência, pretendida pela rede municipal de ensino, tá bom? A gente tem um currículo antirracista que a gente ainda vai aqui, ó, falar muito sobre ele. Então, vamos lá. Tipos de violência. Eu vou falar sobre esse tipo de violência e aí a gente vai cortar o vídeo, pessoal, e a gente vai iniciar outro, porque eu quero deixar cada um aqui por tipo de violência, tá bom? Então, vamos lá. Violência física.
A violência física, pessoal, é entendida como uma ação infligida ao bebê. Então, o bebê, criança ou adolescente, quando eu agrido ele, tá bom? Que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, ou que lhe cause sofrimento físico. Então, vamos ficar atento ao quê? Marca no corpo, a recorrentes queixas de acidentes domésticos, ai, caí do sofá, ai, na casa da creche, do SEM, né? Ai, professor, ele caiu do sofá, professor, ele caiu da escada, professor, ele caiu... Não, fique atento, tá bom? Ao uso de roupas que cobrem o corpo, você vai abrir a mochila lá da sua criança, da creche, né? Ali dentro da sala de referência, tá lá a mochila, você abre quando você vê só tem blusa de manga longa. Aliás, o que está acontecendo? Um calor, como faz aqui em São Paulo, tira, você vê marcas. Atenção. Então, vamos lá. A mudança repentina de comportamento, como agressividade, introspecção, agitação excessiva, apatia e choro constante. Ao isolamento, as queixas frequentes de dores no corpo, ao jogo simbólico. Jogo simbólico, vamos fazer um jogo de faz de conta, uma casinha. Eu sou a mãe, você é o pai, você vê que ali a criança ela começa a demonstrar a atitude do adulto. E essa atitude ela é agressiva. Aí você já começa, liga o sinal. A postura agressiva, a prática de bullying, as alterações na relação com seus responsáveis, observar o horário de entrada e saída da escola. Como que é na entrada? Até, que vai prestar para até. Como que é na entrada? Tá bom? A alteração do desempenho escolar, a recusa em participar de atividades que lhe agradam, aos relatos da comunidade. A comunidade me fala que essa criança passa por violência. Eu vou ficar lá quieta. Pessoal, a gente vai entender por que também não é importante. Eu preciso registrar essas informações, tá bom? Possibilitar o jogo simbólico. O que pode fazer, tá? O que nós vamos fazer nesse caso? Possibilitar o jogo simbólico para refletir sobre a possibilidade de construção de relações não violentas. Então, o jogo simbólico, ele também pode trazer isso, aliás. Quando eu falo de bebês e crianças, e até mesmo no fundamental, eu posso trazer o jogo como uma forma de aprendizagem, de articular as experiências das crianças, né? A escola não é um ambiente favorável para a construção de novos saberes? Então, vamos, né, trabalhar isso. Proporcionar teatro do oprimido. Pessoal, vou falando por cima, depois vocês pausem e leiam com mais atenção, ou peguem o documento e leem, tá bom? Estabelecer vínculos de relações dialógicas com toda a comunidade escolar. Promover ações de eventos envolvendo estudantes e seus responsáveis, né? Com o objetivo da desconstrução da cultura da palmada, porque, pessoal, a palmada, às vezes é uma palmada, às vezes a palmada pode levar à morte, tá bom? Ajudar a nomear os sentimentos. Isso é muito legal quando a gente trabalha na educação infantil, ali na primeiríssima infância, é muito legal, porque a gente trabalha formas, como eu me sinto quando eu estou bravo, como eu posso, o que eu faço quando eu sinto raiva, sabe? Isso é bem interessante. Eu trabalho muito isso com as minhas crianças da educação infantil. Fortalecer os vínculos de promoção do diálogo, de uma cultura de paz e não violência, acolher os sentimentos, reconhecer comportamentos próprios de cada idade. Aliás, eu entendo, por exemplo, os bebês, eles tendem a morder. Mas aí eu vou pegar uma criança no primeiro ano, ela morde. Calma, eu tendo que ir lá no berçário, meu bebê está em fase de desenvolvimento e a mordida é algo natural. Mas no fundamental preciso ficar atento. Dialogar com bebê e criança adolescentes, bem como seus responsáveis, ouvir familiares responsáveis, estabelecendo uma comunicação não violenta. Tá, pessoal? Não é sobre eu tentar lhe culpabilizar, não. A escola não é uma delegacia, a escola não é um conselho tutelar, a escola não é um juiz, tá? Não é um fórum. E orientá-los a seguir uma prática com bebê, criança e adolescente. Orientá-los, não é uma prática violenta, tá bom? Refletir de forma coletiva sobre as atitudes. Refletir coletivamente sobre alternativas educativas que não utilizem agressão, diálogo, tá? Investir na troca de experiência entre pares. Então, vamos lá, conversar entre os pares, minhas colegas, meus colegas, organizar encontros entre a rede de proteção social e a comunidade escolar. É importante saber, a violência doméstica, as situações de violência física, há questões específicas que precisam ser consideradas de modo a preservar e resguardar a segurança da vítima. Evitar conversar com a família sobre a suspeita ou revelação de violência física. Eu não vou ficar conversando com a família, pessoal, tá? Porque isso pode agravar, olha só, intensificar e agravar ainda mais agressões.
Comunicar ao Ministério Público, à Vara da Infância e Juventude, concomitantemente ao Conselho Tutelar, isso não é nossa tarefa. Tarefa do dirigente de ensino. Compreender que a tarefa da escola não é investigar ou julgar casos suspeitos ou revelados de violência física. Não cabe a nós ficar investigando. Cabe a nós o encaminhar, comunicar. E esse caso específico cabe ao dirigente de ensino, tá bom? Compartilhar a situação com o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem na APA. Também é o dirigente de ensino, tá bom? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a violência química. Por hora, a gente ficou naquela questão relacionada ao racismo e como enfrentá-lo, e também referente à violência física. A próxima a gente vai falar sobre a violência química, tá bom? Até mais, profs, bons estudos!